Fala, minha gente! Break do Muro no ar. Segundo dia de Indian Wells e também o segundo episódio deste novo quadro aqui no canal Trader do Muro, onde vamos analisar diariamente todos os jogos que vão ocorrer no dia e que iremos trabalhar depois para trading. Hoje será o último dia da primeira rodada. Depois de hoje, as cabeças-chave vão começar a entrar em quadro, não é? Eu vou dividir este vídeo em duas partes. A parte masculina vou fazer a atualização dos resultados de ontem e a análise dos jogos de hoje. Na parte feminina também irei fazer a atualização dos jogos de ontem e também a análise dos jogos de hoje, incluindo aqui a estreia da Venus Williams e a confirmação da minha análise sobre a Bia Haddad Maia. Portanto, vocês, meus amigos, peguem no cafezinho, o meu já cá está, mais uma vez, abram a planinha e bora, vamos lá a mais uma análise aqui com o Trader do Mundo. Ora, vamos lá então. É assim, antes de olhar aqui para a frente, vamos ver o que é que aconteceu aqui nos jogos que analisamos, não é? Ao dia ontem. Aqui os resultados aqui importantes. Aqui o Shapovalov venceu o Tsitsipas, 6-2, 3-6, 6-4. Exatamente como eu tinha comentado. Em quadradura, o problema, o Shapovalov acaba por ser um problema aqui para o grego, não é? Ele, deixa-me colocar aqui a bolinha de lado. E quem pegou aqui a odd aqui do canadense lucrou. Isto de facto o histórico de 4-0 em pisos duros contra o Tsitsipas não era mentira. Por outro lado, tivemos aqui o diálogo que acabou por passar pelo Bellucci, 7-6-6-4, e agora vai pegar o Rublev. O Diallo sacou muito bem, teve 10 ados e só uma dupla falta, e é um jogador perigoso quando o saque funciona, como ontem se demonstrou. O Berrentini venceu o Manarino, 7-6-6-3, um jogo que eu disse que era para ter cuidado e realmente foi bastante equilibrado. O italiano passou, mas não me convenceu totalmente. O Manarino ainda arrastou ele aqui para uma troca longa de bolas e o físico do Berrentini ainda preocupa. Inclusive, não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas ele acabou o jogo com queimbras e teve inclusive que ser assistido. O Monfils venceu o Galarno, 6-3-6-4. Aqui o francês a mostrar que em quadra lenta ainda é perigoso, mesmo aos 38 anos e estando no último ano de carreira. Aqui na parte feminina, a Strimska venceu a Zhang, a Shuai Zheng, 6-3-6-2. E a Christian venceu a Chen aqui num jogo equilibradíssimo, muito duro, 4-6, 6-4 e 7-6. Tie break de último set, ganhou ali mini break no último jogo e acabou depois por confirmar e venceu o jogo. Foi um jogo muito duro. E o mais importante de tudo, o nosso João Fonseca, que eu já considero meu, nosso João Fonseca venceu o Collignon 7-6-6-4. O brasileiro estreou-se aqui com uma vitória na madrugada. Vou-vos dizer que nestes últimos tempos deve ter sido, ou se calhar até um dos melhores jogos da carreira do Fonseca até o momento que eu tivesse visto. Ele jogou muito, mas muito, muito. Teve ali apenas um pequeno deslize no final do primeiro set que quase lhe custava a perda do primeiro set. Acabou por recuperar o break em atraso e depois venceu no tie break do primeiro set. No segundo set já foi uma saga autêntica. O Colinho apresentou alguns problemas físicos. Enfim, gostei imenso do Fonseca. De facto, notou-se que aquele encontro que ele fez do torneio de exibição trouxe-lhe muita confiança. Ele jogou muito, mas muito bem e mereceu esta vitória. Agora, na segunda rodada, ele vai pegar o Karen Khachanov, que é o número 16 do mundo. O que é que estes resultados nos ensinam? Que o Shapovalov confirmou que o histórico contra o Tsitsipas não era coincidência, não é? Ou seja, às vezes é um fator que nem sempre as pessoas levam em consideração, mas eu por acaso gosto de observar, principalmente se houver alguns encontros recentes. É sempre importante avaliar os confrontos diretos, quem é que normalmente leva a melhor, porque normalmente isso dá-nos uma informação que o tipo de jogo de um jogador ao outro se encaixa mais ou menos no adversário e muitas vezes, mesmo que um jogador seja melhor que o outro, acaba por não conseguir de alguma forma ultrapassar o tipo de jogo do adversário em que normalmente perde mais vezes, e foi o que aconteceu aqui com o Tsitsipas, e acabou por perder o jogo. Não é? O Diallo mostrou que, sacando bem, é um jogador perigosíssimo.
E mostrou-nos também aqui que o Berrettini ainda precisa provar que está 100% fisicamente. E como se viu, está muito longe ainda disso. E o nosso Fonseca, pá, mostrou uma personalidade fabulosa. Eu adorei o jogo dele. Mais uma vez eu digo, para mim foi provavelmente dos melhores jogos que eu vi ele fazer nos últimos tempos. Ora, hoje, quinta-feira, será o último dia da primeira rodada. Tem aqui muitos jogos bons. Muitos jogos aqui bons. Tanto no quadro masculino aqui como no quadro feminino. Vamos aqui aos destaques. Aqui no estádio 1, a partir das 11 horas locais, o Batman vai defrontar aqui o Grigor Dimitrov. O Dimitrov é favorito, mas atenção que o Atman aqui é um canhoto. Deixa-me aqui abrir o jogo. Ora, aqui o Dimitrov é favorito, enfim, embora que as odds estão até bastante parelhas, mas enfim, aqui o Atman é um jogador canhoto que saca bem. Pá, e já venceu o Dimitrov ainda agora há poucas semanas atrás aqui no Mexican Open. Pá, o Dimitrov tem 34 anos, tem vindo aqui com algumas lesões, não é? A primeira rodada nunca é fácil. Vou tentar estar atento a monitorar aqui a movimentação do búlgaro. Pá, se ele entrar focado, leva. Se demorar a aquecer, pode complicar de novo, tal como aconteceu aqui no Open aqui do México, em que ele perdeu para o Atman no jogo em que tiveram. Não é? Aqui, não antes das 18 horas, o Corda vai jogar contra o Comensana. Deixa-me ver aqui. Sebastián Corda, onde é que ele está? Só um bocadinho. Vai jogar aqui, estamos aqui. O Corda vai jogar aqui com Messana. Pá, ele joga em casa, vem aqui de um título de Delaware Beach. O Comensana é um argentino. Pá, quadradura não é propriamente, como nós sabemos, a especialidade dele, não é? O Corda é um claramente favorito, mas tem que tomar cuidado com a ansiedade aqui de jogar em casa, não é? Minha expectativa é que o Corda vença com alguma facilidade em 2 sets. Depois aqui no estádio 2, aqui não antes das 3 horas locais, o Urkaz que vai jogar contra o Alexander Kovacevic. O Urkaz é favorito. Vamos aqui novamente. Vamos aqui. Como podem ver aqui, o Urkaz é de facto favorito, mas o Kovacevic é americano, joga em casa e tem que se terem atenção a isso. O Urkaz vive do saque. Se o primeiro saque entrar acima dos 65%, ele deve passar. Se não, o Kovacevic pode surpreender de facto o Urkaz. O Urkaz vem de lesão e só tem uma vitória em 2026. Venceu alguns encontros na United Cup, mas enfim, torneios oficiais este ano só unicamente conta com uma vitória. É um jogo que devemos também monitorar de perto, embora eu acredite e concordo com este favoritismo atribuído ao Urkaz, mas enfim, vamos ter sempre em atenção a esta situação. Depois temos aqui o Alex Michelsen que vai jogar contra o espanhol Daniel Mérida. Temos aqui. O Michelsen é grande promessa, é uma das grandes promessas americanas. Mérida veio aqui do Qualify. O Michelsen joga em casa, vai ter a torcida a favor. Mas cuidado, porque os jovens tendem às vezes a sentir a pressão, não é? E se ele começar bem, a torcida empurra, não é? Mas às vezes pode ter uma pequena ou outra complicação e pode de facto sentir o peso do favoritismo por estar a jogar em casa. Aqui depois teremos não antes aqui das 18 horas, onde é que está aqui o nosso amigo? Aqui vai ser o Michael Zeng contra o Lucky Loser Kopriva. Aqui este jogo já não vai acontecer. O caso desistiu. Portanto, nós teremos aqui o jogo reagendado por desistência do Caso. O Kopriva entrou como Lucky Loser aqui no torneio, não é? E então, o que devemos ter aqui atenção é que, de facto, o Arthur Caso desistiu, não estava bem fisicamente, e quem entrou no lugar foi aqui o Vitor Kopriva, não é? O Zeng é um universitário de Colômbia que ganhou o wildcard para disputar aqui este torneio.
Copriva perdeu no na qualificação, na segunda ronda, na qualificação final da segunda ronda, não é? Mas entrou com a desistência do Casão, não é? Pá, o Zeng vão com confiança alta e pode ser, enfim, pode ser aqui uma vitória, uma, uma vitória da parte dele. Embora que as odds aqui demonstrem que será um jogo bastante parelho, acredito que sim, mas talvez de facto o Zeng possa surpreender neste jogo. Depois aqui no estádio 3, a partir das 15 horas locais, finalmente aqui o nosso, aliás, o meu compatriota Nuno Borges vai enfrentar o Emílio Nava. Pá, o Borges, como toda a gente sabe, neste momento está numa fase, enfim, um bocado, uma fase má, um bocado não, está numa fase má da carreira dele. Uh, enfim, vem aqui com 5 derrotas seguidas, não é? Enquanto que o Nava é um americano, não é? É jovem ainda, o Borges tem muita mais experiência, mas fase a fase, pá, e, enfim, e pode realmente ter aqui um bocado de uma vida complicada. Aliás, se vocês verificarem aqui, olha, aqui os últimos encontros, de facto, o Borges atravessa uma fase horrível. O Nava, embora venha de jogos em quadra de Saibro, que ele jogou lá naqueles torneios da América do Sul, de qualquer forma, em termos psicológicos, está numa fase melhor e poderá ter aqui algum ascendente. No único encontro que tiveram entre ambos, já foi há muitos anos atrás, inclusive foi no ITF, lá na Quinta do Lago, no Algarve, em Portugal, e enfim, eu não quero relevar muito este resultado aqui, porque a fase atual é diferente e os jogadores neste momento também são, obviamente, diferentes. Depois temos aqui o Matteo Arnaldi contra o Mackenzie McDonald. Pá, o Arnaldi, como todos nós sabemos, é um jogador perigosíssimo. É um jogador perigoso. Deixa-me abrir aqui este jogo também. Aqui assim. O Arnaldo, como eu estava a dizer, é um jogador perigoso, mas o McDonald's também é um jogador muito experiente, vem da qualificação, já jogou 2 partidas e tem ritmo. O Arnaldo vai fazer a estreia dele aqui, hoje. Aqui acredito que haverá aqui uma vantagem do McDonald's nos primeiros jogos, enfim, precisamente porque já vem um pouquinho rodado o qualifying, já está mais habituado ao tipo de piso e talvez leve uma pequena vantagem nesses primeiros games, não é? Depois teremos aqui no estádio 4 o Camille Marcatch contra o Giovanni Baptiste Perricard, o francês. Pá, eu vi que o Perricard, vi ontem uma notícia, inclusive estava ou foi fotografado a treinar com um antigo treinador do Nadal e também o que a Emma Raducanu despediu aqui há poucos dias, que é o Frank Roy. É um espanhol, um treinador espanhol muito experiente e que de facto pode trazer aqui novas coisas aqui ao tipo de jogo do Pé Ricardo. Enfim, e vamos ver a evolução que ele tem. É um miúdo com alguma qualidade, vamos ver. Enfim, no fundo acaba por ser também um canhão, porque ele tem 2,3 m, tem um saque muito, muito potente. O Marcach é um jogador mais técnico. Se o francês, é sempre aquela questão, se o francês estiver naqueles dias bons que sacar muito bem, ganha o jogo com uma facilidade. Se não, o polaco encaixa bem e pode dificultar a vida do facto do Pé Ricardo, porque na troca de bolas, no jogo jogado, o polaco levará a vantagem. Se o Pé Ricardo tiver um bom dia, com um bom serviço, acima de 65%, 70%, com muitos ases, com certeza, quanto mais não seja, eventualmente não se tie breaks, o Pé Ricardo vai acabar por levar o jogo. Vamos ver aqui as odds, que eu só um bocadinho também já agora. Temos aqui, inclusive, aqui eu discordo, aqui tem um bocadinho de favoritismo para o lado do Marcados. Eu discordo, acho que o Pé Ricardo deveria ser o favorito neste jogo e como tal eu irei trabalhar o jogo essencialmente a favor do Pé Ricardo. Claro que está monitorando, ver como é que está a porcentagem de primeiros serviços, se de facto ele está a servir como deve ser e pronto, a partir daí eu irei avaliar a minha entrada. Outro jogo será entre o inglês Fernley, Jacob Fernley contra
o Damit Dzumhur. O Ferney é um jovem britânico e o Dzumhur é um jogador experiente. Será aqui um duelo de gerações. O Dzumhur é sempre um jogador chato de jogar. É um bocado a imagem da Putin Seba. Devolve muitas bolas, tenta arranjar sempre ali algumas quesilhas ao meio do jogo. Enfim, é sempre um jogador, com muita experiência. É sempre difícil de se jogar contra. Teremos também aqui o Fabiano Morozan, que vai jogar contra o veterano Roberto Batista Augusto. O Augusto já conta com 38 anos, mas ainda consegue ser competitivo. Não é? O Morozan é mais novo, mas é um pouco inconsistente. Às vezes ele perde-se um bocado nos jogos e dissipa um bocadinho. Enfim, aqui só avaliando a leitura no jogo para ver o que é que nos trará em termos de possibilidades para trading. Enfim, temos que depois aguardar esse jogo, não é? Continuando, no estádio 5, aqui o Alexander Shevchenko vai jogar contra o Shimabukuro, contra o japonês. O Shevchenko é qualifier, é mais experiente, é um jogo para observar também. Teremos ainda o Chiatzin Tseng contra o Sebastian Baez. O Baez é favorito, tem um histórico de 1-0 contra o Tseng. O Baez em quadra lenta é perigoso, não é? Mas precisa de confirmar aqui o favoritismo. Também o jogo também teremos que avaliar aqui. Deixa eu ver onde é que ele está. Onde é que está o nosso amigo Baez? Temos aqui. É um favorito claro. A odd é interessante. Eu de facto acho que o Baez, estando bem, vai levar com alguma facilidade e a minha expectativa é que seja a vitória do Baez em 2 sets para este jogo. Teremos ainda um duelo francês entre o Valentin Royer contra o Benjamin Bonzi. É um duelo 100% francês. Os dois vieram do qualifying, não é? O Royer tem mais potência e o Bonzi é mais sólido. Enfim, é um jogo aberto. Teremos ainda um Botchivant de Pulp, que é um holandês contra o Manuel Sarúndolo. O holandês tem um jogo muito mais consistente e o Sarúndolo é argentino. Praticamente só joga Saibro, vem do Saibro. Aqui acredito que o favorito é o holandês e em condições normais também deverá ter uma vitória fácil. Mas atenção que o Sarúndolo é sempre um jogador perigoso mesmo em piso duro e tendo atenção que o Indian Wells é um piso duro, mas enfim, acaba por ser uma quadra mais lenta. Enfim, pode complicar um pouquinho a vida ainda ao holandês. Vamos aguardar. Outro jogo, Maestrelli contra o Rigi Hijikata. 2 qualifiers. O Maestrelli é italiano, o Hijikata é um australiano. É? O Hijikata será favorito pela solidez, por assim dizer. Teremos ainda um Tabildo que vai jogar contra o Rafael Rodar. O Tabildo é um chileno, não é? E o Rodar é um espanhol jovem, promissor, que inclusive fez final o ano passado daquele torneio da Next Gen, portanto é um jogador a ter em conta, que fez uma temporada o ano passado boa e agora tenta afirmar-se no circuito, não é? Ele inclusive desistiu de jogar o college para virar profissional, portanto, enfim, o foco dele é que de facto consiga ano após ano afirmar-se e poder vir a afirmar e a confirmar o valor que todos lhes detectam e vamos ver o que é que vai acontecer. Enfim, Tabil é favorito, como eu digo, mas o Rodar tem qualidade e não me surpreenderia se eventualmente ele pudesse de facto ganhar. Aqui agora os pontos de atenção aqui para o trade aqui no quadro masculino. Devemos ter atenção aqui aos jogadores que vêm do qualifying. Todos têm ritmo e isso é uma vantagem nos primeiros sets, para quem vem do qualifying. Zeng vezes Copriva, com a desistência do Casou, Copriva entra como look loser. O Zeng tem confiança e se ele começar bem ligado, focado, pode ser que ele ganhe. Mikkelsen é um jovem em casa, tem a pressão da torcida, vamos ter até estar atento a isso, não é? Por um lado pode ser motivador e pode levá-lo à vitória fácil, por outro pode causar alguma pressão. Temos que monitorar essa situação também. Teremos ainda o Urkash contra o Kovacevic, o Urkash que deve demorar a encontrar o saco, não é? E o Kovacevic pode ter valor. No outro jogo, entre o Batman e o Dimitrov, o Batman já venceu o Dimitrov esse ano, inclusive aqui há meia dúzia de dias atrás, uma semana.
Se repetir, a odd vai pagar bem. Vamos estar atentos a ver como é que o Dimitrov se vai comportar. Enfim, e lembrem-se que a última rodada da primeira fase, os sobrevivimentos do qualifying estão mais focados. Portanto, tentem dar entradas menores com alguma paciência e depois já vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, vamos aqui para a parte feminina. Aqui a parte feminina. Temos aqui WTA. Aqui temos o ponto mais importante do vídeo de hoje. Ontem foi um dia de muitas surpresas, mas nenhuma surpresa para quem acompanha o jogo de perto. A Putintseva venceu a Badosa 6-4-6-2. Exatamente como eu comentei no vídeo anterior, se a Badosa não tivesse paciência, a Putintseva ia comer ela viva. A Badosa cometeu 47 erros não forçados e 10 duplas faltas. Quando o saque não funciona, não adianta o talento. Isso aí esqueçam. A Rakimova conseguiu virar o jogo sobre a Andaesco, perdeu o primeiro set em tie-break, 7-6, depois 6-0 e 6-2. Como eu tinha falado, se a Andreesca não estiver saudável, cuidado. Depois ela, inclusive, sentiu o pé esquerdo e depois o primeiro set foi guerra e depois, aliás, no primeiro set ainda conseguiu ali equilibrar, não é? Foi uma guerra boa, mas depois desabou completamente. Agora a Rakimova vai defrontar a Coco Gauff, portanto, terá uma tarefa aqui muito árdua e acredito que ficará-se pela segunda ronda. Agora, o ponto mais importante dos jogos de ontem. A Bia Haddad Maia perdeu para Búzios Manero. 6-1, conseguiu vencer o segundo set em tie-break e depois perdeu 6-1. Como eu avisei no vídeo passado, claramente, o backhand da Bia é o ponto mais vulnerável que ela tem. E o que é que eu ia monitorar também? O físico e a paciência dela. Pois bem, o que é que aconteceu? A Bia apanhou 6-1 no primeiro set, ainda conseguiu levar ali o segundo set no tie-break, com muita dificuldade, ela conseguiu recuperar os mini-breaks que teve em atraso, mas depois não aguentou no terceiro set. E porquê? Porque ela não está bem. Isto é o que está aos olhos de toda a gente. Já despediu a equipa técnica, acho que neste momento ainda não tem ninguém ali para apoiá-la a nível técnico. Enfim, as coisas vão de mal a pior. Enfim, e ela não está bem fisicamente, ela até tentou, mas psicologicamente está completamente quebrada. Quem viu o jogo percebeu que depois do segundo set ela automaticamente estava derrotada. Sofreu ali a quebra e pronto, e entregou o jogo. O backhand também, como eu já tinha falado, foi explorado pela Abusos o jogo inteiro. E é exatamente este tipo de leitura que separa o trader profissional do adepto. Eu não estou aqui para torcer por ninguém, nem para rezar por uma vitória, fazer uma aposta e estar aqui a rezar. Eu estou aqui para analisar. E de facto, a análise dizia que a Bia não vencia este jogo. E para mim não vencia de maneira nenhuma. E de facto acabou por confirmar-se. Aqui outros resultados. A Cisteia venceu a Maria aqui por 6-4, 4-6, 6-3. Mas tal como eu disse, aquelas odds que estavam iniciais da Cisteia é ridículo. O valor estava, e como se provou, no Lei à Cisteia, que abriu, inclusive, com 4-0 aqui no primeiro set e depois permitiu aqui um empate a 4-4 e pesa embora. Acabou por vencer ainda o primeiro set, mas depois veio o segundo set e o que é que aconteceu? Perdeu o segundo set e aquilo disparou para um 24. E após o primeiro set, as odds vieram quase ali como se tivesse o jogo prestes a terminar, a 1-0-2, 1-0-3. Portanto, vejam lá o valor que tem e a análise que tem que se ter dos momentos ascendentes dos jogadores ao longo do encontro. Porque, principalmente em WTA, os momentos e ascendentes do jogo e das jogadoras altera muito. E as odds, mais cedo ou mais tarde, se conseguirem apanhar boas entradas, principalmente odds que estejam abaixo de 1.10, ainda com um jogo muito longe de terminar, isto, claro, situações e situações, mas na grande maioria dos casos é uma entrada em lei e podem ter a certeza que em longo prazo isso é ver mais. Podem ter a certeza. Enfim, continuando aqui. A Potapova venceu a Stakuzic, um jogo equilibrado. A canadiana teve aqui uma lesão no final ali a meio do segundo set e inclusive perdeu 6-1. Depois a Potapova abriu uma vantagem ali boa no terceiro set, mas depois lá com a assistência médica a canadiana conseguiu recuperar um bocado a forma física e quase que iria levar ali o jogo e não fosse eventualmente
alguma erros que ela cometeu, até teve ali a oportunidade de ganhar o jogo e as coisas podiam se ter complicado de facto. A sua vez passou pela Kessler, 7-6-6-0. A Tomljanovic ganhou a Ruse, 7-5-6-2. A Osório acabou por vencer a Stephens, 6-4-6-1. E depois temos aqui um dado impressionante dos jogos de ontem: é que todas as cinco americanas que jogaram ontem perderam. Stephens, Kessler, Lee, Parks e McNally. É um dia histórico negativo para os Estados Unidos no dia de ontem nos confrontos do quadro feminino. Hoje é dia de mais confrontos. Temos aqui o grande destaque, talvez, que seja a volta, a volta da Venus Williams, que vai regressar aqui aos jogos. Vamos aqui então aos destaques aqui no estádio 1. Temos aqui esse jogo que eu me estava a referir. Aqui a francesa Diana Parry vai então defrontar a Venus Williams, que recebeu o wildcard para jogar este torneio. É um jogo do dia para mim. Venus Williams, aqui aos 45 anos, está de volta ao Indian Wells pela primeira vez desde 2024. É a 10ª aparição dela no torneio. A primeira foi em 1998, ok? O histórico recente da Venus, obviamente que não é favorável, não é grande coisa. Ela está com 0 vitórias, 4 derrotas em 2026. Já não venceu nenhuma partida este ano. Perdeu para a Tomljanovic em Austin na semana passada. Aqui a Perro tem 21 anos, é a número 111 do mundo, veio aqui do qualifying e venceu as 2 partidas, portanto está com confiança e está completamente adaptada aqui à superfície. Aqui a minha análise para este jogo é que, pese embora aqui a Venus obviamente vai ter a torcida a favor dela, tem a experiência, mas os números não mentem, não é? 4 derrotas este ano, a PR tem muito mais ritmo, é muito mais nova, tem timing, enfim. Se a PR aguentar a pressão inicial enfim, que não sofreu ali ou por causa do apoio que a Venus Williams terá, acho que tem tudo para vencer este encontro com relativa facilidade, inclusive, diria eu. Depois temos aqui a nossa Katerina Siniakova, a checa, vai jogar contra a Sofia Kenin. A Kenin é uma ex-campeã da Australia Open e a Siniakova é uma jogadora extremamente sólida, uma grande jogadora de pares. Vai ser um jogo bastante equilibrado. Aqui temos aqui um leve, não, temos aqui um favoritismo, obviamente, da Siniakova, que eu compreendo, porque é uma jogadora de facto mais sólida. Podem ver aqui que a recente resultados da Kenin também não ajuda nada, é derrota atrás de derrota, inclusive só tem uma vitória este ano também. Enfim, acho que a Siniakova também eventualmente vai acabar por vencer o jogo, porque tem ténis para isso e enfim, está num momento moralmente está muito melhor, está mais confiante. Teremos aqui também a Stearns, que vai jogar contra a Solana Sierra. A Stearns vem aqui do título em Austin, ganhou na final a Taylor Townsend. E a Sierra é uma argentina, não é? Deixa eu ver aqui. Está aqui. Temos aqui a nossa. Eu acho que esta odd, eu compreendo e aceito este favoritismo, obviamente, da Stearns, até porque vem uma vitória aqui há poucos dias, a confiança está lá em alta, mas odds assim muito baixas, principalmente em WTA, a minha tendência é estar mais voltada para um possível lei do que propriamente, obviamente, um back nunca seria de ponderar estas odds. Claro está que a Sierra, como a Argentina, está muito mais habituada a jogar em terra batida, mas volto a repetir, ainda eles têm uma característica especial, os pisos são mais, como é que é dizer, são mais lentos, portanto pode também ter alguma facilidade neste sentido. Depois temos aqui no estádio 2 a Linette polaca vai jogar contra a Kruger dos Estados Unidos. A Linette é uma jogadora experiente e a Kruger é uma jovem americana. Será acredito que um jogo bastante equilibrado. Vamos ver onde é que está aqui a nossa Linette. Aqui exatamente. A Linette contra a Kruger.
lá está. É um jogo de facto equilibrado e as odds refletem exatamente isso. Vamos aguardar pela leitura e ver o que é que este jogo de facto nos trará. Aqui, nunca antes das 18 horas, aqui a Ruisic, croata, vai jogar contra Jennifer Brady. E portanto, que é recebeu o wildcard para jogar, não é? Vamos estar atentos aqui porque a Brady já não joga, está de volta, não é? É a primeira vez em 7 anos que ela joga o quadro principal aqui em Wells. Como sabem, ou como sabem, se não sabem, vou aqui informar, a Brady teve aqui muitos problemas físicos nestes últimos 2 anos. Teve diversas cirurgias no joelho e no pé. Perdeu inclusive a época inteira de 2024 e 2025 e regressou agora aqui estes últimos tempos, aqui com uma semifinal aqui no ITF 100 em San Diego, no mês passado. Portanto, a Brady será uma incógnita. É uma jogadora que, no auge, antes das lesões, era muito interessante, era uma jogadora muito competitiva, mas neste momento é uma incógnita. Se estiver saudável, pode surpreender e não ficaria nada se ela estiver, de facto, que não deve estar, porque também 2 anos parada em termos competitivos, mesmo que tenha disputado um ITF 100 agora há pouco tempo, ainda não estará num ritmo adequado para este tipo de jogo, mas de qualquer forma é um jogo que devemos monitorar com algum cuidado e não nos atentar a esse e atentarmos ao facto de, pese embora elas ter estado afastada estes últimos tempos, mas é uma jogadora com muita qualidade, aliás, não é com alguma, tem com muita qualidade e lá está. Se ela vier bem fisicamente, pode inclusive vencer. Portanto, esta odd aqui da Resist acho que é um bocadinho baixa. Eu estaria tentado para avaliar aqui os primeiros jogos da Brady, ver se ela estará bem fisicamente e aqui um back a odds aqui de 2 e tal 3 teria muito valor. Temos também aqui no estádio 3 a Maria Moscova vai jogar contra a Taylor Townsend, que acabei de referir há bocado que disputou a final contra a Stearns. Vem de 9 jogos em Austin, fez a final de simples que perdeu e ganhou em duplas. A Townsend é das maiores jogadoras sempre em duplas também. É uma jogadora sempre muito perigosa e ela vem com muita confiança e vamos ver, ela está a voar, por assim dizer. A Moscova é uma jogadora muito sólida, 2-0 no histórico, mas o momento americano de facto é impressionante. A única preocupação aqui será o físico. Teremos também aqui a Dona Vekic. Dona Vekic vai jogar contra a Teresa Valentova. A Vekic é experiente, é uma jogadora muito experiente, mas vive uma má fase. E a Valentova é uma jovem tcheca com muito talento. É um jogo também para avaliar ao vivo e vamos ver se a experiência vai conseguir ultrapassar a inexperiência, por assim, da Valentova, embora que a Valentova tenha muito talento e vai ser uma jogadora a ter em conta no futuro. Teremos também a francesa Gracheva vai jogar contra a Lili Tager, que é uma austríaca. Pá. A Tager é uma sensação. Ela tem 18 anos, é campeã do Junior Roland Garros em Junior no ano passado, 2025. Venceu o W100, o ITF 100 em Fujari aqui lá nos Emirados. Também tem um título lá. E foi finalista do WTA 125 em Mumbai em fevereiro. Portanto, é a atual número 119 do mundo. Pá, a Gracheva, de facto, é muito mais experiente, mas a Tiger está a voar este ano. Pá. É um jogo perigoso aqui para a favorita. Vamos estar atentos porque a Tiger pode perfeitamente vencer este jogo tranquilamente. No estádio 4, aqui não antes das 15 horas, a Volinets vai jogar contra a Rebecca Smarkova. Né? A Volinets é americana, recebeu um convite e a Eslovaca enfim, vai jogar contra a Eslovaca. Né? Vai ser um jogo aberto. Não vejo aqui nenhum favoritismo aqui à partida. Vamos avaliar, vai ser um jogo também duro. Eu gosto da Smarkova quando ela está bem fisicamente e mentalmente. É uma jogadora que costuma ser perigosa e não me surpreendia neste caso a vitória. Portanto, eu estarei mais a olhar para o lado da Smarkova e de uma possível vitória dela. Teremos ainda a Arango, colombiana, que vai jogar contra a americana Batiste. A Batiste está em casa e é favorita. Depois teremos aqui outros jogos. A Stone Hunter, que é australiana, vai jogar contra a polaca Fretch. A Hunter veio aqui, vamos ver aqui,
fretes claramente favorita. A Hunter veio aqui do Qualifying, está no ranking 234, mas é uma jogadora perigosa. Teremos ainda a Laura Sigmund, alemã, a veterana alemã contra a Petra Marcinko. É um jogo aqui também de gerações. Onde é que está? É um jogo de gerações muito equilibrado. Poderá cair para qualquer sítio, mas a Sigmund é uma jogadora também muito experiente e que pode complicar a vida e vai complicar a vida com certeza à Petra Marcinko. Depois temos ainda uma Elsa Jacquemot, francesa, que vai defrontar a Ana Bondar. A espanhola Buxa, que vai defrontar a checa Vida Monova. A República Checa, para quem não sabe, é um viveiro de jovens talentos, de jovens jogadoras para o circuito. Ela diz aparecem muito cedo no circuito. É muito normal ver miúdas com 15, 16, 17 anos a aparecer e a meter-se no ranking com os melhores jogadores do circuito e a disputar títulos. Enfim, é uma coisa, uma loucura. Elas de facto têm lá jogadoras, é um viveiro de talento do ténis feminino, é uma coisa impressionante de facto. A espanhola, a Buxa, vem de um título em Mérida, vem confiante. Vamos ver, vai ser um jogo também difícil. Temos ainda uma Tardure, que vai, tailandesa, que vai jogar contra a inglesa Sonia Calartara. Eu gosto muito desta cartal, acho que é uma jogadora muito boa. Acredito aqui na vitória com alguma facilidade da cartal. Vou estar atento e trabalhar nesse sentido. E temos ainda uma britânica, Francesca Jones, que vai jogar contra a americana Kyla Day. Este jogo provavelmente não vou avaliar, ou melhor, talvez não vá trabalhá-la, porque enfim, não são duas jogadoras que eu conheça muito bem e, portanto, talvez este aqui vá ser deixado de passar, na minha opinião. Aqui, oportunidades aqui que eu vou estar de olho, não é? Por assim dizer. Pá, no quadro masculino, o Atman vai defrontar o Dimitrov. Como sabemos, o Atman já venceu o Dimitrov, inclusive, este ano. Pá, se repetir a proeza, esta odd vai pagar bem. Uma coisa que eu vou estar atento. No jogo do Zenk contra o Kopriva. Kopriva é um lucky loser, pode vir um bocado desmotivado, portanto acho que o Zenk vai ter as chances dele. O Kask contra o Kovacevic. Se o Kask não conseguir encontrar o saque, a odd do Kovacevic vai ter, e vocês vão ver, vai ter de facto muito valor. Outro jogo. Mikkelsen, jovem, que vai jogar em casa, à pressão. Pá, se começar mal, ele tem tendência de desabar um bocadinho. Portanto, vamos avaliar também os primeiros games e ver como é que ele se vai defrontar. Depois, no quadro feminino, temos a Venus versus a Parry. O nome atrai, obviamente, mas a odd da Parry é um bocado curta. Mas lá está, 4 derrotas este ano, enfim, acho que a Venus Williams muito dificilmente vai ganhar este jogo. Portanto, se a Parry começar bem, acho que a vitória e trabalhar da vitória a favor da Parry vai ter bastante valor. Temos também aqui a Townsend contra a Boscova, não é? Como eu disse, a Townsend vem num momento absurdo. Vamos ver, porque ela também vem com muita sequência de jogos. Se o físico aguentar, ela é contra a Boscova. Noutro jogo que eu também falei aqui, a Brady contra a Rosic, vamos ver. Se a Brady, lá está. É uma incógnita, não é? Portanto, são 7 anos sem jogar aqui em The Wells. Há 2 anos que não disputa nenhum encontro. Vamos ver, se demonstrar nervosismo, obviamente que a Rosic vai ganhar. Se ela vir bem fisicamente, uma jogadora e com uma odd muito interessante para se trabalhar a favor, vamos também estar atentos a isso. A Tiger contra a francesa Gracheva. A Tiger vem de resultados incríveis, não é? Pode surpreender. Enfim, vamos aguardar também para ver esse jogo. Temos ainda hoje uma situação que acho que temos que ter atenção, que é o fator americano. Não é? Depois de 5 derrotas de ontem por parte das americanas, elas hoje estarão um bocadinho mais sobre pressão. Nunca se esqueçam aqui de uma regra de ouro. Pá, a última rodada, não é, da primeira fase, pá, os sobreviventes do qual estão mais ligados, ok? Entradas menores e mais paciência. Tudo bem? O torneio é longo, teremos muitos dias para depois aumentar a stake e vamos com calma e vamos monitorar esta situação todas. Bem, para
Para finalizar e para fechar aqui esta parte, o que é que eu vou estar de olho de facto, no quadro masculino, Zeng contra o Copriva. Eu quero ver como é que o Luke Loser entra depois da desistência do Casal. Se vem ou não motivado e como é que ele vai encontrar a forma de ultrapassar o estilo de jogo do Zeng, não é? Vou estar atento ao jogo do Mikkelsen. Quero ver se ele aguenta a pressão de estar a jogar em casa. Quero estar atento ao saque do Urkasc. Quero ver se o saque eventualmente não entrar, o Kovacevic vai ter com certeza as chances e a odd dele é muito interessante também para trabalhar a favor. Não é? Outro jogo, Atman. Será que ele pode repetir o que ele fez no México e como zebra, não é? E eventualmente ultrapassar mais uma vez o Dimitrov? É uma das coisas que eu vou estar atento. Na parte feminina, o que é que eu vou estar de olho? Na Venus Williams, pá, mais pelo caminho, por assim dizer. É uma jogadora, de facto, que eu vi e gostava muito de ver jogar. Ela é irmã, enfim, mas vou observar cada movimento, porque, de facto, já são 45 anos. Enfim, ela, 4 derrotas este ano, não disputa muitos encontros ultimamente, portanto, enfim, será mais pelo carinho que eu vou observar e, eventualmente, vamos ver se ela vier, se estiver em forma e conseguir de facto alguma situação, se ela vier fisicamente, pode ser uma jogadora perigosa na mesma. Townsend, quero ver o físico dela, são muitos jogos seguidos, quero ver como é que ela vai estar fisicamente. A Brady, de volta depois de 2 anos parada, também temos de estar atentos. Se ela estiver bem fisicamente, tem jogo claramente para vencer. Mas lá está, é uma incógnita, vamos ver. A jovem Tiger, quero ver se ela confirma o momento. E pronto, e temos que ver como é que ela se encontra. Também é dos primeiros jogos que ela disputa neste tipo de torneios. Enfim, é uma jovem promessa, vamos estar atentos. Eu vou estar no Discord Trader de Mouro, nos jogos, a mostrar as entradas em tempo real e a discutir com quem lá estiver as possíveis entradas em trading para os jogos que iremos trabalhar. E pronto, foi a minha análise aqui para esta última rodada, não é? Do dia de quinta-feira, de hoje, 5 de março. Resultados importantes aqui para se levar em casa, para levar para casa. O Shapovalov confirmou que é um problema é? para outros Tsitsipas, não é? De facto, Shapovalov, não sei porquê, mas em quadradura principalmente ele consegue encontrar armas para derrotar o Tsitsipas com alguma facilidade. Aqui o Fonseca venceu, agora vai pegar o Caixa 9 na próxima ronda. Outra coisa para levar aqui para casa daquilo que falámos ontem e que acabou por se confirmar é que a Badossa sem saque não tem jogo e havia Haddad Maia. Perdeu, exatamente como eu tinha avisado. Não tem físico, não tem psicológico, é uma nulidade como jogadora. Infelizmente, atualmente é uma nulidade como jogadora. As americanas estão em crise, 5 derrotas ontem, hoje tem a Venus a voltar, 4 derrotas este ano, vamos ver. Tem a Brady também de volta depois de 2 anos. Enfim, não se augura também resultados melhores do que aqueles que aconteceram ontem, a não ser que haja aqui estas duas surpresas, vamos ver. O que não é também uma surpresa assim, muito grande, mas enfim, vamos aguardar. E depois temos aqui a Tiger, que, enfim, que está a tentar confirmar né, o momento de forma. E pronto, e foi a minha análise para hoje, a análise daquilo que nós tínhamos feito ontem. Amanhã tem mais break de Moura, com a segunda rodada, não é? As cabeças de chave já entram. No Discord, Trader de Mouro, vou postar entradas ao vivo, a comunidade troca informações 24 horas por dia. Agora, o meu momento de youtuber, meus amigos, eu preciso da vossa ajuda. Compartilhem este vídeo com alguém que precisa de entender que trading é profissão e não é sorte. Compartilhem, deixem o vosso like, ativem o sininho e um abraço a todos e bons trades. Break do Mouro, fora!